Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é a vida na Bósnia e Herzegovina. A Bósnia é um país pouco conhecido, só que ao mesmo tempo um país bem interessante, justamente por não ser tão turístico, é um país que vale a pena você conhecer, porque tem ali a cultura muito preservada, assim como a sua natureza e as suas peculiaridades também, porque por mais que seja um país europeu, é um país bem diferente daquilo que você espera, tipicamente da Europa, por causa de razões históricas que eu vou explicar aqui no vídeo. E antes de entrar no tema do vídeo, eu já adianto, tá? Não é um vídeo como esses vários que vocês veem aí, do pessoal que fica lendo um texto da Wikipédia ou então um texto gerado por inteligência artificial. Esse vídeo é feito com as minhas análises, com as minhas conclusões após ter morado por um mês inteiro na Bósnia, após ter convivido com pessoas dali, de ter treinado jiu-jitsu lá com a molecada da Bósnia, de ter explorado a cidade, explorado a comida, viajado lá dentro. Então estou trazendo conclusões de quem passou por lá. Pessoal, para entender um pouco mais da Bósnia, a gente vai ter que entender aqui dois fatos históricos. O mais recente é a questão da Iugoslávia. Provavelmente você ouviu na época do colégio esse nome Iugoslávia. A Iugoslávia foi uma nação muito grande aqui na Europa. Ela teve ali vários problemas, né, após um período ali de prosperidade e acabou se dividindo, se fragmentando em vários países. Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Macedônia do Norte, se eu não me engano, a Eslováquia também era parte. No que a Iugoslávia se dissolveu, alguns países saíram diplomaticamente dela. Outros países saíram através de conflito. E a Bósnia foi um deles. Inclusive, o pior conflito foi justamente o da Bósnia, né? A guerra durou entre 1992 e 1995. E aí fica uma curiosidade aqui, pessoal. É incrível porque você andando nas ruas, lá em Sarajevo, a capital da Bósnia, você vê as marcas na parede. Você vê as marcas de tiro em vários prédios. Eles poderiam ter reformado? Sim, poderiam. Mas eles deixaram ali para todo mundo ver o que aconteceu ali dentro. Para não se esquecerem dessa história. Então não é um prédio ou dois. É comum você caminhar pelas ruas e ver marcas nas paredes, tá? Além disso também, você vê muito cemitério. E até eu tive a curiosidade de parar, né, e olhar as lápides, e a maioria você vê entre 92 e 95 a data do óbito, ou seja, foram pessoas ali que perderam suas vidas durante a Guerra da Bósnia. Depois disso, a Bósnia conseguiu se separar, né, se tornou ali uma nação independente. A Bósnia teve uma recuperação bem rápida até, tá, da guerra. Eu estava conversando com alguns nativos, eles me explicaram que em torno de 10 anos depois ali, já estava assim, completamente melhorado, porque a cidade foi bem destruída mesmo, né, Sarajevo. Inclusive Sarajevo tem muitas montanhas em volta, né, então tinham muitos snipers que ficavam ali de cima fazendo o chamado cerco de Sarajevo. Ninguém entrava, ninguém saía. Até a comida que entrava era controlada. E depois que acabou esse período, eles conseguiram reconstruir muito bem a cidade. A cidade é bem agradável, tá, pessoal? É um lugar assim que você anda muito tranquilo, segurança demais. Não é aquela Europa como se fosse Suíça, Áustria, com aqueles chalezinhos passando uma nascente de água cristalina no fundo. É um lugar normal, né? Não é tão rico, né? Mas também não chega a ser pobre, como se fosse um lugar onde as pessoas passam necessidade. É um lugar simples, mas é muito aconchegante. Tem a sua beleza também. A Bósnia também tem muita beleza natural, o que é algo que vale a pena para quem é turista, né? Realmente vale a pena você ir lá conhecer, porque tem coisa bonita para ver. Em questão de culinária, né, me destacou muito o cevap, né, que é uma comida típica deles. Quem me segue lá no Instagram viu várias vezes ali eu colocando a foto desse prato. É basicamente aquele pão sírio, né, aquele pão que é reto, e aí eles colocam o pão ali na churrasqueira, né, ficam molhando ele ali, passando ele na carne para pegar um gosto, e a carne é como se fosse uma kafta, só que pequenininha, né, vários pedacinhos ali que eles fazem no churrasco, e aí depois serve ali no teu prato. Você pega um pedaço do pão com a mão mesmo, né, e aí faz ali um embrulho ali na carne e come. E aí tem o caimar também, que é uma espécie de pasta, né, bem gostosa, que você coloca ali
junto dessa mistura para comer, é um dos pratos principais. A culinária bósnia tem muito essa questão de carne, né? Carne em muitas refeições e esse pão também, assim, o pessoal lá em restaurante até brinca, né? Você pergunta, vem com pão? Aí os caras falam, cara, tá na Bósnia. Tudo aqui vem com pão junto, né? Não precisa nem se preocupar em perguntar. E isso me faz lembrar também uma outra característica, né? O pessoal é muito aberto, muito gente boa. Lá no jiu-jitsu mesmo, cara, me receberam muito bem. Adiciona lá no Instagram, puxa papo, se coloca à disposição. Se tiver alguma dúvida aqui na cidade, precisar de alguma coisa. Eu não tinha nem kimono comigo, porque eu viajo com mochilinha pequena, né? Aquela mala de 10 quilos, então nem cabe um kimono. Me arrumaram, não cobraram nada. Só falaram pra mim, no último dia você traz ele limpo aqui que tá tudo de boa, né? Então o pessoal é muito receptivo, muito gente boa, é bem fácil de conversar, de fazer amizade. Ao mesmo tempo, tem uma questão, eles são bem diferentes da gente. Por quê? Porque a história e a religião de lá são bem diferentes das origens do Brasil. Lá na Bósnia, por mais que seja dentro da antiga Iugoslávia, dentro de território europeu, a Bósnia tem uma predominância muçulmana, né? Porque ela foi território, agora entra o segundo ponto histórico importante aqui de entender, ela foi território dos turcos otomanos por muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Então você vê essa influência na religião, na culinária e na arquitetura, né? Eu fui à cidade de Mostar, por exemplo, e é aquela que tem uma ponte, né? Se você colocar Bósnia no Google, não vai vir uma foto da capital Sarajevo. Provavelmente vai aparecer uma foto de Mostar primeiro, que é o ponto mais chamativo, que é aquela ponte que é meio triangular, né? Ela sobe, tem um pico ali no meio e desce, né? E ela é de pedra. E aí tem um mercado antigo, todo com casinhas de pedra, aquelas ruazinhas de pedra também, e um rio bem azul passando ali no meio. Então você vê nitidamente que não é uma arquitetura como, sei lá, você encontra na Alemanha, na França, na Inglaterra. É muito mais próximo daquilo que você vê na Turquia. Eu ainda não fui na Turquia, mas todo mundo na Bósnia falava, a Bósnia é uma pequena Turquia. Esses mercadinhos de rua, os doces árabes, né, baklava e vários outros ali, essa culinária muito focada no pão e na carne, na churrasqueira também, lembra demais a culinária árabe. Então, assim, a diferença cultural você vai perceber em alguns aspectos ali no dia a dia, né? Por exemplo, dentro do jiu-jitsu mesmo, muitas das vezes, num certo horário, o pessoal parava de treinar e ia ali no canto rezar, né? Eles sempre rezavam apontados ali para uma mesma direção, se eu não me engano é a direção da Meca, né? E aí eles faziam ali a reza deles, umas 4, 5, 6 pessoas, e daí voltavam para o treino, né? E daí eu sempre fazia a seguinte pergunta, pessoal, 28 anos atrás, vocês estavam em guerra com a Sérvia. Hoje, você tem dentro da Bósnia uma enorme população sérvia. E eu já vou explicar. E você tem a Sérvia aqui do lado de vocês. Como é essa relação hoje em dia? E aí cada um me dava uma resposta. A maioria sempre falava assim, é de boa, a gente se entende. Só que outros falavam, a gente se entende, a gente se respeita, mas a nossa memória não deixou de existir. A gente ainda lembra tudo que eles fizeram e a gente sabe do que eles são capazes. Então, assim, não tem ali aquela chama de um conflito, né? Tá resolvido, ninguém quer mais entrar em bagunça. Mas não quer dizer que está 100% perdoado. E aí, lembra que eu falei aqui, né, antes dessa explicação da questão da população sérvia na Bósnia, é que o país Bósnia e Herzegovina, ele tem 3 grupos étnicos lá dentro. Tem os croatas, tem os sérvios e tem os bosniaques, né, que vamos dizer são a maioria ali dentro. Os bosniaques são muçulmanos. Os croatas e os sérvios, eles têm ali aquele catolicismo ortodoxo, se eu não me engano. Posso estar errado aqui em relação à Croácia, mas os sérvios são católicos ortodoxos. Então, se você botar na Wikipédia, você vai ver que muçulmano é 50% da Bósnia. Porém, a capital Sarajevo e Mostar, que é o principal destino, fora a capital, são basicamente muçulmanos. Porque como cada pedaço da Bósnia tem uma predominância de um povo, esse pedaço principal da Bósnia é principalmente bosniaques, né? Então, essa estatística de 50% muçulmano na Bósnia não se aplica a Sarajevo.
Sarajevo é 80%, 90%, então é bem dominante mesmo. Você encontra igrejas católicas nas ruas? Sim, encontra, mas você encontra mais mesquitas. Pode até ser que eu esteja enganado aqui, eu estou falando, como eu falei, não é um vídeo de Wikipédia, né? São as minhas observações. Eu via muito mais mesquita do que igreja. E conversando com o pessoal, qual é a tua religião? A maioria deles falavam que eram muçulmanos. Só que, aqui eu faço um adendo, não espere também que o bósnio seja aquele muçulmano como você vê no Irã e no Iraque. Até porque eles estão dentro da Europa, tem muito contato com outros povos, tem várias culturas juntas ali na cidade. Então, eu não diria que é uma espécie de católico brasileiro, né? Porque, no meu ponto de vista, o brasileiro já, né, fala ali na pesquisa do IBGE que é católico, mas na prática não é nem um pouco. Eu diria que lá eles ainda têm essa influência bem forte ali no dia a dia, né? Você percebe que realmente o pessoal tem um lado religioso ali, mas não é tanto quanto nesses outros lugares, até porque não é uma imposição do governo, né? Não é uma teocracia na qual as leis do país são as leis islâmicas, não. Lá é uma república democrática, normal, né, que tem uma predominância de muçulmanos. Então você não vê tanto, por exemplo, as mulheres com hijab, né, que é aquele lenço no rosto. Eu diria que no máximo 5% usa, e às vezes no domingo você vê um pouco mais, porque no domingo tem aquela questão deles irem para a mesquita, se eu não me engano. Então no domingo, quando eu ia para a parte do mercado ali da cidade, eu observava bem mais isso, porque provavelmente estava saindo da mesquita, né? E aí a moça saía ali com aquele turbante, né? Mas quando... Não, turbante eu acho que falei errado, hijab. Mas aí, no dia a dia, segunda, terça, quarta e quinta, muitas das vezes elas nem utilizavam. Então, não é um país tão restrito com a questão religiosa. Você vai ter plena liberdade religiosa lá dentro. Ninguém vai te condenar, qualquer coisa do tipo, se você é cristão ou se você tem qualquer outra religião. Você tem essa liberdade lá dentro. E uma coisa que me chamou muita atenção na Bósnia também é cigarro. Cara, como o pessoal fuma em qualquer lugar. Inclusive, agora que está passando uma lei para tentar proibir fumar em lugar fechado. Porque lá se fuma dentro de bar, dentro de cafeteria, se fuma basicamente dentro de qualquer lugar. Claro que assim, eu não cheguei a entrar em banco, por exemplo, né? Mas em lugares assim que as pessoas estão trabalhando, né? Tipo escritório, coisa do tipo, eu não percebi ninguém fumando ali. Pode ser que possa, talvez, mas eu ainda não cheguei a ver. Mas em cafeteria, padaria, qualquer lugar que você senta ali, tem uma mesinha, o pessoal fuma. E é bem insuportável, porque você abre a porta de um bar, já sai um cheiro, cara, tão forte. E até porque no período que eu tava lá já tava frio, então tá tudo sempre fechado, você chega a ficar sufocado. Eu tive problema de respiração por 10 dias quando eu cheguei no país, porque pegou o meu pulmão ali, o pulmão fechou, a alergia bateu, então até o apartamento que eu aluguei no Airbnb tava com cheiro de cigarro grudado lá dentro, grudava na roupa, grudava na toalha de banho, é bem incômodo, né? Então é quase metade da população que fuma lá dentro, e esse problema do pessoal fumar em lugar fechado é muito complicado também. Quanto à questão de preço, eu não achei tão barata a Bósnia. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui da Romênia. A Romênia é igualzinho o Brasil, né? E eu não digo nem igual ao Brasil, comparando com São Paulo e Rio, que são capitais caras. Estou falando assim, igual ao Brasil, cidade média, né? E eu estou na capital. O mercado dá exatamente o mesmo preço, quanto que você paga numa academia, é bem empatado com o Brasil. A Bósnia tem uma diferença, né? Fica um pouco mais caro do que o custo de vida no Brasil, dá uma diferença. Talvez um pouco mais barato que uma França, que uma Inglaterra, mas também não é baratinho, é um pouco mais alto que o do Brasil. E um outro problema que você vai encontrar na Bósnia é que a internet é muito ruim, é muito lenta. Então, assim, o país é um pouquinho atrasado nessas coisas de tecnologia. Em muitos lugares não aceita cartão de crédito, não tem Uber, né? Você tem que baixar aplicativo lá de entrega, também não tem Uber Eats ou qualquer coisa assim do tipo. Tem um Glovo, né, que é um aplicativo que usa lá.
Muitas das vezes você tem que ficar convertendo dinheiro ali para pagar com o dinheiro dos caras, porque não aceita cartão. Então parece assim que você voltou alguns anos, né, no passado. As pessoas fumando dentro de uma cafeteria, tem que pagar em dinheiro vivo, a internet super lenta. Então, para quem é nômade digital, assim como eu, que trabalha 8, 10 horas por dia, faz upload de vídeo, tem que enviar material para uma pessoa, fazer reunião, é complicado. Tá? Então, me atrapalhou bastante profissionalmente. Para vocês terem ideia, semana passada aqui na Romênia, eu fiz o upload de um vídeo de 2 GB e 700 em 15 minutos. Enquanto que lá na Bósnia, eu estava tendo que deixar durante a madrugada fazendo o upload, porque estava levando de 6 a 8 horas. Então, para quem trabalha, né, e vai ter que fazer isso 3, 4 vezes por dia, é um baita do impedimento. Até o 4G do celular, em vários bairros ali, acabava não pegando. Com isso, eu quero dizer que não vale a pena? Não, pelo contrário, como eu falei, a comida é muito boa, o povo é muito legal, muito receptivo, o país é muito bonito, é uma cultura muito única. O meu veredito, se é que me permitem, seria vá conhecer a Bósnia. Mas ficar por muito tempo, passar 1 mês, 3 meses, cara, primeiro vai, conhece. Se você gostou e ficou com essa curiosidade, daí depois você volta e passa mais tempo. Mas eu te aconselharia a tratar a Bósnia como lugar para conhecer, não um lugar para viver. Às vezes, você passar 1, 2, 3 meses em outro país vai ser um pouco melhor para a sua questão profissional, questão financeira e até mesmo em questão de ter o que fazer, porque Sarajevo é uma capital bem pequenininha, tem menos de 300 mil habitantes, você conhece tudo que tem de conhecer bem rápido. Então, comparado a, por exemplo, Belgrado, né, que é a capital ali da Sérvia, que é um país vizinho, Belgrado é muito maior, tem muito mais coisa para fazer, demora muito mais para conhecer, tem uma vida mais agitada. Então, para você ficar muito tempo, cara, é basicamente você ir lá e ver se você gostou daquela vibe tranquilinha, receptiva, aconchegante. Se isso fez sentido para você, aí vale a pena sim você voltar. Mas tenha em mente que para quem trabalha através da internet é um desafio, porque até quando você vai para coworking, quando vai para café, a internet de lá, cara, é bem movida a manivela, sabe? Então isso aí acaba sendo um grande problema para quem vai trabalhar online. Mas é isso, a vantagem de você ser nômade é que você tem essa liberdade de ir e vir e escolher os melhores lugares para você. E se você quer aprender como se tornar um nômade digital, como ter essa liberdade de trabalhar pela internet, ganhar dinheiro enquanto você pode aproveitar a vida, conhecendo o mundo, né? O mesmo trabalho que você faria através do seu laptop no Brasil, você pode fazer ele na Bósnia, na Sérvia, na Romênia, na Polônia, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Então, se você quer aprender como ter uma vida mais livre, clica nesse primeiro link aqui embaixo, que tem o meu treinamento Liberdade de Negócios, onde você vai aprender os 3 pilares para ter uma vida 100% livre. O link está anexado aqui nos comentários, bem aqui no topo, o primeiro comentário aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um like. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo na seção dos comentários. Um abraço e até a próxima.